Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas. Peraí, segundo sol? Não, deixa só na música mesmo, porque o calor já tá de matar. Então, gente, bem-vindos a mais uma aula. Esta semana a gente vai fazer novamente gravada, certo? Eu não vou poder fazer aula ao vivo na segunda e na terça, acho que na quinta já. Então, hoje a gente vai rever o que vocês já começaram a ver semana passada, que foi o conteúdo de artigo e numeral. Lembrando, aqui o recadinho já aí na tela de vocês, que as páginas para estudo mais aprofundado se encontram entre a 206 e 212 do seu livro didático, ok, gente? Qualquer coisa estarei disponível também pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom para mais dúvidas. E vamos lá! Então, de início, a gente traz aí essa tirinha que também tem no livro didático de vocês, só para a gente relembrar o que é um artigo. Então, é a palavra variável em gênero e número que se antepõe aos substantivos, ou seja, vem antes dos substantivos, determinando-os. E a determinação operada pelo artigo pode ser definida ou indefinida. No caso dessa tira, nós temos no primeiro quadrinho um artigo indefinido que está generalizando qualquer cachorro. E na segunda tira nós temos o artigo definido, ou seja, já define, já especifica o cachorro. Bem fácil, bem prático aqui nessa tabela, nós temos os artigos definidos, certo? OA, OS e AS, tanto no singular como no plural, certo? Então, aí, dependendo se o artigo está no singular ou no plural, o substantivo também vai acompanhar. Temos também aqui os indefinidos, uma, uns e umas, no singular e no plural, e também sem esquecer do gênero masculino e feminino. Os artigos definidos e indefinidos podem ocorrer em combinação com algumas preposições. Essas combinações produzem as formas que vocês vão ver a seguir. Percebam aqui, ó, preposições a, de, em, por ou per. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a preposição de e o artigo o. Se eu combino o de com o ou o, como nós falamos, nós temos aqui, ó, o do. Ou se fosse no feminino, da. No plural, dos. Certo? No plural masculino, dos. Plural feminino, das. Por exemplo, aqui, ó, por. Por. Eita, que riscada linda. Por. Mas a. Não pode dizer pora, né? Então, nós temos aqui, ó, a combinação pela, que é o mesmo de por mais a. Ou, por exemplo, aqui, ó, essas preposições em ou de, combinando aqui com os artigos indefinidos. Por exemplo, em uma. Aqui, ó. É o mesmo que numa, a combinação. E por aí vai, certo? Então, é bom que vocês atentem bem para essas tabelas, leiam, memorizem, que aí fica bem mais fácil de você entender essas combinações e utilizá-las no seu dia a dia corretamente. Quando o artigo definido a ou as vem precedido da preposição a, o que é que ocorre? Uma fusão. E aí, nós temos um nome para esta fusão, que é a crase, e se representa na escrita por um acento grave sobre a vogal. E você pode perceber que é o contrário do acento agudo. Enquanto o acento agudo é virado para a direita, a crase, né, o acento da crase é virado para a esquerda. Esse conteúdo será estudado brevemente no terceiro ano, de forma mais aprofundada. Qualquer palavra ou expressão antecedida de artigo se torna substantivo. Percebam aqui, ó, o acordar, o chegar. Isoladamente, acordar e chegar são verbos.
Mas nesse caso aqui, ó, veja a regra. Antecedida do artigo, essa palavra é substantivada, então não é mais o verbo acordar, é o substantivo. O acordar de Ana parece calmo e sincero. Essa frasezinha aqui, ó, é a que eu coloco no meu Facebook. Eu amo, acho perfeita. O chegar não é mais valioso que a andança. Então não basta somente chegar, vencer, certo? Às vezes a caminhada traz mais frutos do que o prêmio final. O artigo faz aparecer o gênero e número do substantivo, permitindo aí diferenciar os substantivos homônimos. Por exemplo, o cabeça, ou seja, o chefe, a cabeça, lá acima dos seus ombros. O caixa, caixa rápido, a caixa de papelão, certo? Aqui nós temos um exemplo nesse trecho do uso dos artigos. Pouco depois, atraído também pelo espetáculo, foi chegando um caboclinho magro, artigo indefinido masculino singular, com uma taquara na mão, aqui ó, feminino singular, ok? Indefinido. Pupilas acesas vinham espiar entre as árvores, como que também atraídas pela melodia da taquara do caboclinho. Da, que é preposição de mais a, e do, preposição de mais o. Preposição de mais artigo feminino no singular, e aqui preposição de mais o artigo masculino no singular. No livro didático de vocês, ao ingressar no material de numeral, nós temos essa tira riquíssima. Já viu toda essa gente que se mata por uma vida 5 estrelas? Eu fico com minha vida 1000 estrelas. Então, aqui nós temos 2 numerais e, entre eles, a oposição. Na primeira tira, nós temos 5 estrelas, que remete aí aos bens materiais, ao esforço, ao sofrimento, à ganância, à correria. Enquanto aqui nós temos a vida 1000 estrelas, que é aí conseguida de forma bem mais simples. Os numerais são uma classe especial de palavras que indicam número ou quantidade exata de seres ou lugar por eles ocupado em uma série. Eu trouxe aqui esse mapa mental para vocês fixarem melhor também o conteúdo. Então, primeiro nós temos aqui os numerais cardinais, indicam a quantidade de seres ou de coisas, são as denominações básicas dos números, o número de seres, certo? Exato. Então, nós temos, por exemplo, 1, 2, 3, 1000, 1 milhão. Temos também os ordinais, que indicam a ordem dos seres, ordem de acontecimento, em uma sequência, por exemplo, certo? Então, pode indicar posição ou lugar ocupado em um evento. Primeiro, segundo, décimo, centésimo. Temos também os numerais multiplicativos. E você aí pensando, meu Deus, eu estou estudando português, não gosto de matemática. E tal, a matemática no meio, anda tudo junto, viu? Não tem essa história de gostar ou não gostar. Cuidem aprender, que aí as dúvidas serão dissipadas. Então, os multiplicativos são aqueles que indicam um aumento proporcional por meio de múltiplos da quantidade tomada por base. Meu Deus, eu estou me sentindo Vandinha, Paulina, etc. Então, nós temos aqui dobro, triplo, décuplo, cêntuplo, certo? E multiplicativos, o nominho já diz, são quantas vezes determinada quantidade foi multiplicada. Temos também os numerais fracionários. São aqueles que indicam uma diminuição proporcional por meio de frações de quantidade tomada como base. Então, resumidamente, indicam o fracionamento de uma unidade. Meio, 1/2, 1/3, 3 décimos e por aí vai.
Por último, e não menos importante, nós temos os numerais coletivos. Então, assim como nós temos substantivos coletivos, que designam o conjunto de seres, nós temos também os numerais coletivos. Diferem, porém, aí dos substantivos, por quê? Porque eles se referem ao exato número de seres de um conjunto. Então, se eu digo, por exemplo, uma corja, eu não sei a quantidade, eu digo um bando. Aqui estão alguns resultados. Ô, mulher Google, não te chamei ainda, bicha. Desculpem a interrupção. Enquanto nos numerais coletivos eu tenho a ideia exata. Por exemplo, um cento, uma dúzia, né, de bananas, uma quinzena, um milhar, um milheiro de tijolos, certo? Aqui, ó, nós temos os dois, que é igual a ambos. Se você não sabe, é hora de você aprender. Então, ambos substitui o numeral cardinal os dois. E ele varia aí em gênero. Pode ser ambas e pode ser ambos, masculino ou feminino, certo? Por exemplo, um oficial veio ao encontro de ambos. Lave ambas as mãos, que é outro exemplo. Eita. Aqui, ó, nós temos um textinho que diz aí: existem diferenças em tudo na mente. Forma física, tom de pele, cabelo, modo de ser. Ambos devem ser respeitados por todos. E o título é Não cometa este erro. Eu quero que vocês me digam aí no privado, pode ser pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, pelo direct do Instagram, que erro foi cometido. Me digam aí, tá bom? Eu vou aguardar. Quero ver se vocês compreenderam. Meio. O numeral fracionário meio concorda em gênero, ou seja, masculino ou feminino, com o designativo da quantidade de que é fração. Por exemplo, nos separamos há 2 anos e meio. Esse meio aqui está se referindo a ano. Eita, letra linda. Aqui, ó, até às 11h30 da noite, atendeu aos homens de sua companhia, 11h30. Por isso que é feminino. E aí, ó, nós temos observações para os cardinais. Lá costuma-se incluir o zero, mas ele equivale a um substantivo. Ele tirou nota 0, ou, veja aqui o artigo, o 0 foi merecido, afinal pescou a prova inteira. Ninguém nunca fez isso, né? Eu nunca fiz. Nunca! No Brasil, as formas 14 e 14 são aceitas pela norma padrão, então tá em dúvida, tanto faz, ok? Tem outras exceções também de escrita, só que se a gente for colocar todas aqui no slide, a gente dá meia-noite e não conclui. Então, no livro de vocês tem mais e eu posso também passar outras. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Desculpem aí as interferências sonoras, porque é assim, né? A gente grava em casa tem criança, o vizinho tem cachorro, e é assim, até a gata do Google resolveu atrapalhar a aula hoje. Enfim, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estarei aqui à disposição. Um cheiro e até a próxima!